Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante, aquele programa espetacular onde as pessoas podem vir e contar uma história de viagem. Pode ser uma viagem romântica, ou pode ser uma viagem em que o pessoal vai preso e corta-lhe um pé fora, ou pode ser seja o que for, desde que seja interessante, desde que as pessoas queiram ouvir. E vocês aí em casa, obviamente, são convidados também para poder participar. E hoje quem nós temos aqui é a Karina. Karina, conhecida no seu Instagram, que a Karina é muito moderna agora, já liga mais ao Instagram do que ao Facebook. Se calhar tem para aí menos de 4 meses que eu, mas pronto. Podem encontrá-la no Facebook em Karina Puff, porque ela tanto aparece como desaparece. Exato. E vai-nos contar uma história que se passou na Bolívia. Precisamente. Olá, Karina, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Dar-nos um bocadinho de contexto antes de... Então, a viagem à Bolívia surge numa altura em que eu decidi fazer assim uma paragem. Costuma haver o ano sabático, eu só tinha dinheiro para meio ano sabático, então só fui meio ano. E então estava na América do Sul e, curiosamente, eu decidi ir à Bolívia quando estava nos Estados Unidos. Falaram-me do deserto de sal e eu vidrei naquilo, então tinha que ir. E entretanto já estava na reta final da minha passagem pela Bolívia, precisamente em La Paz. Estavas nos Estados Unidos já nesse meio ano sabático? Sim, eu comecei nos Estados Unidos, estive um mês lá, depois de lá desci para o Brasil, comecei a correr o Brasil todo e entrei na Bolívia através da fronteira com... Desceste para o Brasil de avião? Sim, e depois fiz o Brasil todo por via terrestre, com autocarros de 23, 24 horas, e depois passei de comboio do Brasil para a Bolívia e entrei por Santa Cruz, fiz o país todo e terminei exatamente ali no Lago Titicaca, na fronteira com... Mas foste à Bolívia porque o pessoal dizia que era bem fixe ou diziam-te o contrário? Foi mesmo por causa da... Houve duas razões pela qual eu quis ir à Bolívia. Primeiro, por causa do deserto de sal, que me falaram quando eu estava num meeting de couchsurfing na praia em Los Angeles, e mostraram-me a ideia do reflexo do espelho total e eu vidrei naquilo, tipo, eu nem sabia que isto existia. Isso é aquilo onde o pessoal faz bué de fotos com perspectivas. É incrível, é assim dos sítios mais fixes que podes ir algum dia. Tens que ir entre janeiro e fevereiro porque senão não apanhas esse efeito de espelho, tem que ser na época das chuvas. Essa foi a primeira razão que me fez querer explorar um bocado mais e depois porque entrei no portal das comunidades para ver o que era preciso fazer para entrar na Bolívia e tinha assim uma mensagem a dizer expressamente aconselhada a visita por parte portuguesa e não sei o que, eu disse ok, é para aqui que eu quero ir. Aqui é perigoso. Exato. Ok, também é bom. Simplesmente porque de perigoso não tem rigorosamente nada. Sim. O Brasil, por exemplo, de onde eu tinha vindo, que é um país nosso irmão, digamos assim, não é, com muitas relações com Portugal, é 10 vezes mais perigoso do que a Bolívia. No entanto, as pessoas vão ao Brasil passar a passagem de ano, tudo de branco na praia, sujeitos a serem roubados. Na Bolívia tu não vês isso a acontecer. Mas que a malta que se veste branco é tipo um código para dizer não me importa que me roubem? Ou... Convenhamos que ninguém anda de branco, não é? É pedir assim, para ser roubado. É pedir, tipo, anda iPhone. Nem que seja por uma questão de bom gosto. Mas à parte disso, pronto, então... Estou na Bolívia e chega lá a Paz, que é onde acontece essa história. Pronto, eu tinha enviado um pedido de couchsurfing para uma família, neste caso tinha mandado para o filho deles, que era o Sérgio, que na realidade vinha perceber que ele não vivia em La Paz, ele estava a viver em Montpellier, em França, e respondeu-me a dizer... Era um bocado à mão. Mas ele na boa, responde, claro que sim, podem ficar em minha casa, na boa, sem problema, eu estava com o meu namorado. Mas foi o teu primeiro pouso na Bolívia? Não. Esse já foi até o último, porque como eu entrei lá está pelo lado, junto à fronteira com o Brasil, La Paz já era a terminar a passagem pela Bolívia. E então, ele responde-me a dizer que sim, é fixe, vamos para a casa do Sérgio. Quando eu chego lá, abre-me a porta uma senhora, e eu será que estou no sítio certo? E ela abre, o meu filho, ele faz couchsurfing, mas ele está a viver em França, portanto quem está a receber os hóspedes somos nós, por isso podem entrar e não sei o quê. E eu olhar para o Simão, para o meu namorado, do género, ok. E ela, muito certinha, sabes, convida-nos a entrar, mas Sim. Depois põe-nos à mesa e começa estilo interrogatório. Então,
que é que vocês fazem? Quem sois? Exato. E nós, pá, durante tipo 30 minutos a responder às perguntas todas na boa, claro, a tentar não entrar naquela cena de pá, mas porque tantas perguntas, mas na boa sempre... Quando ela estava a receber, já. Claro. E acredito que para ela fosse uma experiência completamente diferente e nova também, porque viemos a perceber que nós tínhamos sido os terceiros hóspedes que ela tinha recebido, ou seja, a experiência dela no Couchsurfing também não era assim tão grande. Entretanto, lá ficou aquele tempo à conversa e depois disse: pronto, vocês podem então ficar, eu vou-vos mostrar o quarto, que era o quarto. Passaram-me o teste. Exato. Nós, boa, vamos ficar. Pronto, entretanto, no meio disto, nós estávamos tipo a 3 ou 4 dias do Natal e então ela pergunta-nos: epá, e o que é que vocês vão fazer no Natal? Já têm planos? E nós naquela de fazer o choradinho, a ver se surgiu o convite, e nós, epá, se calhar vamos para ir para um hostel qualquer. Já viu, coitados de nós. Fiquem longe da nossa família. Está a perceber? Há 5 meses, longe da nossa família, mas estamos fixos, a gente pá, fica lá no hostel com desconhecidos. E ela, pronto, porque nós vamos ter aí umas dinamarquesas, mas pá, arranja-se espaço para toda a gente e vocês passam aí connosco. Nós, a sério. Dinamarquesas também couchsurfers. Exatamente. Pronto, e acabou por ser muito giro porque ficamos todos, as 3 dinamarquesas, os 2 portugueses e a família boliviana. E como é que é o Natal boliviano? Não é muito diferente do nosso, embora É no dia 24 também que se celebra? Sim. A família onde nós ficamos, ela não é cristã, tem outra religião muito estranha que é coreana, o que é? Coreana, tipo, pá, porque vem da Coreia? Eu sinceramente não percebi muito bem qual é a filosofia daquela religião em particular, porque no fundo eles têm cerimónias como as nossas, em termos católicos, não é? Mas depois eles não seguem a Bíblia, é diferente. Portanto, mas Jesus continua a significar alguma coisa para eles? Sim. Simplesmente não é ali o maior boss da cena? Sim. Pronto, e então eles fazem na mesma a celebração como nós fazemos, junto à malta toda à mesa, família alargada. Não há bacalhau, mas acho que era pavo, é peru, exato. Depois nós estivemos a inventar também na cozinha, então elas fizeram um doce dinamarquês, nós fizemos, acho que foi rabanada. Existem doces dinamarqueses? Era uma coisa do género de arroz doce, mas aquilo levava amêndoas e mais não sei o quê. E levavam tipo uma compota de frutas que elas tinham feito para era fixe. E depois havia os pratos bolivianos e nós juntamos aquilo tudo, fizemos lá uma grande festa. Entretanto, acabava o Natal e nós 2 dias depois íamos à nossa vidinha para outro sítio que se chamava Sorata, que estava lá perto, era uma montanha. Só que quando chegamos à montanha, nós íamos com o objetivo de explorar a montanha e como já estávamos ali em janeiro, fevereiro, já é época das chuvas, choveu assim desalmadamente o tempo todo que nós lá tivemos e nós ao fim de 3 dias dissemos, esquece, não há condições. Mas que tipo, vocês chegam à montanha e estão tipo a olhar para a chuva? Porque não dá para fazeres quase nada, é muito perigoso, porque não é um trekking sinalizado, estás no meio da montanha, mas é uma montanha que não está preparada. Então tipo à espera que passe, mas não passa. Sim, pronto, e ficamos ali naquela, não dá para fazer nada, por isso vamos abolir o plano. Então, a nossa ideia era regressar a La Paz com o objetivo de apanhar um transporte para seguir para outro sítio. Moviam-se de autocarro? Sim, sempre. Só que La Paz, Sorata, como é um sítio muito pequenino, tinhas sempre que regressar a La Paz para fazeres as conexões para outras cidades. Pronto, o que acontece é que nós chegamos a La Paz e começamos a perceber que há muita gente na rua, não estávamos a entender bem o que é que estava a acontecer até que nos inteiramos do que é que tinha acontecido. Basicamente houve aquilo que eles chamaram gasolinazo, que foi, portanto isto aconteceu já há uns anos atrás, embora tenho percebido que é algo recorrente este tipo de situações na Bolívia, em que eles duplicaram, literalmente da noite para o dia, duplicaram o valor dos combustíveis. Como tu sabes, os combustíveis ditam depois um bocadinho o preço de tudo o resto, não? Os serviços encarecem todos, os produtos encarecem todos. Mas eles fizeram isso, porquê? Estavam a atravessar uma crise qualquer em particular? Sim, tinha a ver com, neste caso, políticas externas, com a má relação que a Bolívia também tem com os Estados Unidos, pronto, havia ali uma Mas sabes sobre também alguma sanção externa? Não sei se eles produzem petróleo ou não na Bolívia. Não
não produzem. Mas, de qualquer das formas, portanto, aquilo gerou-se essa situação e, de repente, tu tinhas tudo o que era campesinos a descerem das zonas rurais para o centro, porque, apesar de Bolívia ter 2 capitais, Sucre e La Paz, é em La Paz que estão todos os edifícios. Muito me contas, não sabia que tinha 2 capitais. Tens uma geográfica e uma constitucional, e depois, no fundo, a sede do governo mudou-se para La Paz, então tudo o que é edifícios... Mas qual é a outra? Só cada vão daqueles programas... Sucre. Sucre, ok. Sim. Que essa, assim, tipo, é uma cidade colonial muito bonita, interessante de se viver. Pá, La Paz não tem planeamento nenhum, é assim uma cidade enfiada... Aquilo tens a zona alta e a zona baixa, portanto é uma zona montanhosa, e não tem mesmo planeamento nenhum. Aquilo parece quase uma espécie de uma grande favela, embora não seja, mas eles ainda por cima agora têm uma série de caminhos de teleférico e tu consegues ver a cidade de cima. Pá, ela é caótica, e quando estás cá em cima olhas para baixo e parece mesmo uma favela gigantesca, mas sem os problemas habituais de uma favela. O pessoal vinha para a rua e que havia tiros ou... Sim, opá, aquilo começou, os ânimos começaram a aquecer, portanto no dia em que nós chegamos ainda estava muito morno, pá, nos dias a seguir foi sempre a piorar, porque cada vez começava a descer mais gente das zonas rurais para o centro, então mais gente, mais problemas. Aquilo chegou a uma altura em que nós estávamos exatamente a circular na avenida principal, e de repente começas a ouvir tiros, estavam a ser disparadas balas de borracha, havia gás lacrimogéneo nas ruas, pá, a malta... Houve alguém que aproveitou para fazer aquele saqueamento do costume, quando há tipo motins, há sempre alguém, pá, é uma altura para ir ali partir a janela de uma cena e comprar uma... Provavelmente, eu não vi nada em especial, mas também estava mais preocupada em sair daquela zona de... Sim, estava lá tipo, problemática. Mas vocês vão saquear alguma coisa. Não, estava mais interessada em sair um bocadinho dali do que propriamente, pronto, de ver se isso acontecia, mas pá, tudo que era edifícios governamentais estavam naquela rua, pá, estavas a ver toda a gente a tentar destruir os edifícios. Depois eu cheguei a assistir na televisão um deputado a dar uma entrevista para a televisão e a ser completamente apedrejado, uma delas bateu-lhe na cabeça e o gajo tombou direito no chão. Sério? Portanto, estava mesmo um clima difícil. Pronto, a parte fixe, se é que há uma parte fixe no meio disto, foi que no meio desta confusão toda nós acabamos por passar a passagem de ano com eles, porque claro, não podíamos sair dali, então chegaram lá tipo, olha, agora a alternativa agora é na mesma tipo Pisa num hostel com estranhos. Exatamente. Mas podemos ir dar aí um quartir convosco à grande. Ficamos, não que tenha sido quartir à grande, que às 2 da manhã já estávamos tipo na cama a falar com outro casal que tínhamos conhecido noutra casa de couchsurfing. Ainda podiam quartir aí, né? Não é por estarem na cama, estão 2 casais, pá, nunca se sabe, tipo... Sim, em última instância estávamos os dois, estava para a cortina mesmo. E... Sim, não acho que não percebes onde é que eu ia. Estava a brincar contigo. Estava a ser mau. E, bom, de qualquer das formas, acabamos por estar ali naquele espírito de família que para nós foi fixe, porque já estávamos há muito tempo fora de casa e acabou por ser um momento engraçado. E nessa noite da passagem de ano, o Evo Morales acabou por ser um gajo fixe e anunciou que a medida ia ser retirada, e portanto a noite de passagem de ano foi uma noite de passagem de ano e de celebração dessa medida que foi... Portanto, mas foi essa nova medida de aplicação? Durou tipo uma semana, nem isso, 5 dias. Ok. Mas foi o suficiente para tu teres uma rebelião a sério, e a verdade foi que na altura nós depois até tivemos um bocadinho a pensar sobre isso e na verdade olhámos para aquilo quase como uma ideia do que é que nós, talvez europeus, às vezes deveríamos ter outra atitude quando são tomadas decisões por parte dos governos que nós não concordamos. Nós somos muito passivos. O nosso tipo de manifestações é mais online e mandar umas postas de pescada nas redes sociais do que propriamente agir como um todo. Nós tivemos manifestações há um par de anos como não se via há algum tempo. Sim, pronto. Ou se calhar nunca se tinha visto, em termos de números de pessoas. Estiveste ali, aquele momento. A verdade é que continuas a ter uma série de medidas que são tomadas e que não há qualquer reação, ou muito pouco. Sim, mas... Não estou a dizer que tenha... Não estou a incentivar a violência de todo. O que eu estou a dizer é que eles se uniram como um povo e conseguiram reverter uma medida que tinha sido tomada e estava assumida. E fizeram porque todos se uniram em prol do mesmo. Sim, sim. E nós não o fazemos. E, portanto, nesse aspecto, eu sinto que aquilo poderia ter sido
sido um exemplo para nós seguirmos. A verdade é que a medida foi retirada e a partir daí a Bolívia voltou ao seu estado pacífico. Por acaso eu estive lá em fevereiro novamente este ano e o Evo Morales, que na altura já não era propriamente uma figura que reunia um consenso, agora ainda pior, portanto a situação está ainda mais acentuada. Mas o que é que fez agora? Aplicou o preço do açúcar? Não, a questão é que o Evo Morales representa, ele vem, portanto, faz parte do povo indígena, não é? E está muito conotado à zona, neste caso, oeste da Bolívia, que é onde tu tens a maioria dessa comunidade campesina. No lado ocidental, que está mais próximo do Brasil, que é onde tu tens o motor económico do país e onde tens as cidades que realmente produzem riqueza, posso-te dizer que, por exemplo, entre Sucre e Santa Cruz, que são as duas cidades onde tens mais dinheiro a circular, onde tens mais empresas, mais atividade económica, não tens uma estrada em condições que as una. É uma estrada em terra batida, que ainda por cima desta vez estive lá em fevereiro, tive que ficar 3 horas parada porque a estrada estava literalmente cortada com obras a decorrer, e pá, não faz sentido, estás a ver? É como teres Porto e Lisboa e não teres uma estrada que as una. Porquê que vais tantas vezes lá? Porque eu tenho liderado grupos de viagem na Bolívia. Exato, eu sabia, era só para tu dizer isso também. Já agora, se quiserem ir com a Karina, é na Landscape, não é? Exatamente, que obrigada. É uma agência aqui parceira deste grande chapéu que é o Maluco Beleza. Exatamente. E com isso fechamos, olha, obrigado por teres... mas já agora, estou só a dizer isto também, mas não sei qual é o endereço, mas põe Landscape.pt e depois há web de viagens lá e uma delas é a Karina. Se procurarem como Be Landscape também vão ao Instagram, também podem acompanhar as viagens de outros líderes que estão em viagem, como o João Amorim, que também está. Mas caguem nos outros, vão com a Karina. Exato. Não, estou a brincar, obviamente. Olha, obrigado por teres vindo. Aí em casa, se conhecerem histórias que curtissem ver aqui contadas, seja por vocês próprios ou por outras pessoas que conhecem, enviem a mensagem com a história. Pedro on the Road, no Facebook ou no Instagram. Também, se quiserem conhecer as minhas próprias histórias, tenho aqui este livro maravilhoso, que é o Daqui Ali, Portugal, África do Sul, Bicicleta. Podem comprá-lo em daquiali.com. E para estes puffzinhos que a Karina nos vai oferecendo, podem acompanhá-la em Karina Puff no Instagram. Exatamente. Até para a semana. Obrigada.